E o que significa isso? A gente vai abordar um tema que é importante para nós na nossa sociedade. Por exemplo, nesse sábado, próximo sábado, dia 25, vai ser o nosso primeiro painel, que vai se chamar O Cristão e a Cultura. O que a Bíblia fala sobre o relacionamento do cristão e a cultura? O que já não fala? Olha, Pokémon é do demônio. Não escuta música porque tem esse negócio aqui, ó. Como é que é? Ruge de trás para frente, ragatanga é o Deus não sei o quê. E, geralmente nós cristãos, nós nos relacionamos com a cultura de alguma forma. Com música, com filmes, com redes sociais, com várias coisas que nós estamos inseridos com a arte. Mas como nós devemos nos relacionar com elas? O que é que a Bíblia fala para nós fazermos? O que significa cultura, o que significa geração Z? Depois a gente vai trabalhar sobre como a tecnologia afeta nossas relações sociais, a pessoa que passa muito tempo no Instagram, no celular. A gente vai saber quais são os efeitos que isso causa. Como nós devemos nos relacionar com o dinheiro. Quem aqui gosta de dinheiro? Mas não tem vergonha não, dinheiro é bom. Deus abençoa que você pode ter dinheiro, conseguir essas coisas. Você só não pode amá-lo, tá bom? Então a gente vai saber como relacionar com ele. E várias outras coisas durante esse ano. Então vai ser muito importante, não somente para você que faz parte da geração Z, mas para aqueles que não fazem, saber o que eles enfrentam, para que a gente possa auxiliá-los, amém? Amém. Posso contar com você no próximo sábado? Amém. Vai ser muito importante, convida seus amigos, convida todo mundo para estar aqui conosco, porque vai ser muito importante, muito especial, vai ser uma noite diferente, amém? Amém. Posso contar? Pode. Amém. Glória a Deus. Então, vamos dar início a esse culto tremendo e maravilhoso ao nosso Senhor. E para que a gente possa dar início, eu queria convidar aqui a nossa pastora Ana Paula para vir aqui à frente. Pode aplaudir o Senhor na vida dela? Amém. Amém. Estenda suas mãos, vamos orar por ela. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós colocamos a vida aqui da tua serva e da tua filha diante da tua presença, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, usá-la de forma poderosa, falar no nosso coração aquilo que a palavra de Deus tem para nos instruir. Senhor Deus, que nessa noite o Senhor possa vir quebrando, Senhor Deus, corações endurecidos. Pai, que o Senhor possa vir, Senhor Deus, abrindo olhos, abrindo, Senhor, os ouvidos para quem se ensurdeceram para a tua mensagem, Pai. Que o teu Santo Espírito possa descer sobre esse lugar e fluir, Senhor Deus, sobre nossas vidas, para que tenhamos um coração conectados ao teu reino, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. É uma honra, viu? Poder estar aqui para compartilhar a palavra com vocês. Bom, nós vamos dar início, né, a algumas palavras, como diz Lucas, para fevereiro, né, Lucas? Vai ser bem interessante. Eu aconselho os irmãos, até quem não é jovem, que se não acha jovem, né, porque eu duvido que tem alguém aqui mais velho que eu, deixa eu ver, só o Edson mesmo, que é mais velho que eu. Tô brincando. Só porque o cabelo dele é branco, a gente implica. Mas é normal, né? Tem gente que fica com o cabelo mais branco mais rápido. Mas eu venho, irmãos, eu sou muito edificada na Luz Jovem, aprendo bastante. E eu acho que quem critica muito uma geração é porque não está inserido no meio, né? A gente sempre aprende. É importante se relacionar, né, com as pessoas, aprender, ouvir. Claro que a minha geração tem uma bagagem, mas a Z também tem, né? E tem algo a acrescentar. Nós vamos falar dos excessos da geração Z e aprender a lidar com isso, porque nós estamos inseridos nisso, né? Nós não podemos negligenciar algo que está no nosso meio, que é como o Lucas disse, é um amigo, é um irmão, é um primo, é alguém que você conhece, né? Ou até você mesmo. E você vai poder ajudar. E a nossa palavra de hoje tem tudo a ver com isso, né? Nós vamos falar sobre luz do mundo. Abra sua Bíblia em Mateus 5, versículo 14 ao 16. Nós vamos ler. Está escrito assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário,
coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. Exatamente isso. Vamos obedecer a palavra do Senhor, né? Nós que somos cristãos, temos que ter a palavra de Deus no nosso coração, sim. Mas você não vai ter a palavra de Deus no seu coração só para você. Só para você ser uma pessoa boa. Só para você, né, ser edificado no Senhor, ser amado por Deus. Nós temos a palavra para transbordar. O que Jesus fala lá no poço para a samaritana? Que ela, se ela bebesse da água, ela nunca mais ia ter sede, né? Só que quando ele fala isso para ela, a primeira coisa que ela faz é que ele pede, porque ele fala para ela, vai e conta para os outros. Ela ganhou a cidade inteira, irmãos, que ela morava, o lugar onde ela estava, ela ganhou todo mundo, de tanto que ela falou, transbordou. Aquela água que matou a sede dela, transbordou. Então, ser luz do mundo fala de você transbordar aquilo que Deus dá para você, amém? 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 Amém. Então, vamos lá. Luz fala de sermos o guia, aquele que dá a direção. Se estivermos em trevas, buscamos a luz como guia. Sempre iremos ser atraídos para a luz. Se você estiver num lugar totalmente fechado, sem luz, no escuro, qual é a primeira coisa que você procura? Luz. Se você vê uma frestinha bem pequenininha de luz, você vai em direção a ela. Vai. Aí ali é a saída. A primeira coisa que vem na sua cabeça é que aonde tem a luz é a saída para você. É a solução do seu problema. Então, quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, ele está querendo falar o quê? Que nós somos aquele que guia, aqueles que dão a esperança, né? Que dá o parâmetro para identificar o que é trevas e o que não é. Como assim? Hoje o Vitor veio com uma roupa bem bonita, o baterista. Estava aqui, nossa, mas tá bonito. O baterista, o menino do violão, eles estão bem arrumados. Parece um culto de domingo, coisa bonita. Adorei. Vamos pegar ali a camisa dele, bem branquinha, certo? Se chegar um irmão achando assim, ai, minha blusa hoje está tão branquinha, ela tão bem lavada. Se chegar perto do Vitor e a blusa dele está mais branca que a dele, ele vai falar assim, meu Deus, acho que eu não lavei essa roupa tão bem quanto eu achava que tinha lavado. Tem uma manchinha aqui, tem uma manchinha. Olha pro Vitor e olha para si, olha. Eita, ele está brilhando mais que eu. Então a minha roupa não está tão limpa. Então a luz, ela vai dar um parâmetro de trevas. A pessoa, ela está se achando muito bem, a vida dela está ótima. Mas se você brilhar a luz de Deus perto dessa pessoa, ela vai identificar que ela não está tão bem. E que ela precisa de Deus. Ou não, né? Ou ela vai rejeitar aquilo que você tem. E vai começar a te perseguir, falar mal de você, pegar no seu pé, encher seu saco, chamar de crente, de chato, né? De carola, de fanático, né? Porque a pessoa, quando ela percebe que a luz de Deus brilha em você, a maioria, né? Ela começa a te perseguir. Por quê? Porque confronta as trevas que tem dentro dela. E isso incomoda. Não sei se vocês já perceberam, se tiver uma rodinha de gente falando qualquer bobeira, qualquer besteira, se você é crente e você chega, as pessoas já olham para você assim, né? Ou para de falar, ou fica, o crente chegou. Vamos mudar de assunto. Eita, respeita o irmão, né? Fica esses comentáriozinhos com a gente. Isso não é ruim, irmãos. Eu já falei e repito, isso é excelente. Por quê? Porque o que incomoda as pessoas não é você. Amém? É a presença de Deus. Glória a Deus. Aí às vezes a gente fica se sentindo excluído.
Nós seremos. Por quê? Porque a luz veio para confrontar as trevas. E toda vez que a luz chegar, as trevas vai se sentir incomodada. Mas é só no começo. Porque é aquilo que eu te falei. Quando nós estamos em trevas, a luz nos traz conforto, né, proteção. Quando essa pessoa, né, que no início te persegue, que às vezes ela fala mal de você, e ela estiver em perigo, ela vai te procurar. Amém? Amém. Aí é a hora que o seu testemunho vai valer. É a hora que as suas lutas, suas guerras vão valer. Porque a pessoa ela vai ter que dar a mão à palmatória. Eu lembro uma vez que eu tinha uma amiga de escola, do 3º ano. E aí, ela, nossa, quando eu converti, ela foi uma das primeiras a acabar com a minha vida. Aí ela falava, implicava, enchia o meu saco, falava um monte de coisa pra mim. Aí eu ficava na minha. Aí, uma vez ela me ligou e falou assim, nossa, eu tive um pesadelo. E aí, no meu pesadelo, que eu sonhei que o mundo estava acabando. E aí você chegou. E você chegou para mim e falou assim, se você não receber Jesus, você vai para o inferno. Mas se você pegar na minha mão, a gente vai para o céu agora. E na hora que eu falei isso, eu comecei a subir no sonho dela. Mas por que e no sonho dela, ela me via? Apesar dela me implicar, dela me pirraçar, dela pegar no meu pé, falar mal de mim com minhas amigas, para as outras, que eram tudo, a gente era um grupinho, né? Quando ela sonhou, ela não tinha referência de Deus, né? Ela não tinha como pensar Deus vindo falar com ela. Então, quem veio no sonho dela? Eu que vim. Quando ela contou, eu até ri, porque era a única referência que ela tinha. Deus falando com ela, a única coisa que poderia mostrar para ela era eu. Então, naquele momento, eu fui a luz no sonho dela, na treva dela. E a gente tem que entender que esse é o nosso papel. Amém? Amém. Meu, o seu. Nós, como igreja, somos luz do mundo. Isso aqui Jesus está falando no Sermão do Monte. Ele está ensinando para todos nós. Só que ser luz do mundo não é só você receber Jesus como Senhor e Salvador. Quando você levanta a sua mão e fala, Pai, eu recebo no meu coração. E você se torna filho de Deus, né? Igual está escrito lá em João 1, 12, 13. Você passa a ser filho, você passa a se tornar ali da família do Senhor. Amém. Mas isso é para você. E quando você se torna filho, vamos ver. Uma mãe tem um neném. Aí o neném nasce. Aí o neném cresce um pouquinho, ele puxa o cabelo da mãe, ele dá tapa na cara dela. É ou não é? Ele chora, ele quer as coisas. Aí o que a mãe fala? O quê? Não pode. Não. Tanto é que é tanto, né? Tem menino tão travesso que a primeira coisa que ele sabe falar é o quê? Não. Tanto ouvir, acaba falando. Fala primeiro do que pai, primeiro do que mãe. Mas ali você vai moldar o seu filho de acordo com o que você imagina que é certo e é errado. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nasce no reino espiritual. Mas você ainda não se parece com o Pai. Amém? Amém. Você tem o potencial porque você nasceu. Assim como seu filho. Né? Mas você precisa deixar que Deus eduque você. Que Deus te ensine, que Deus fale no seu coração, que Deus te mostre o caminho. Você vai fazer as coisas erradas, Deus vai falar o que para você? Não. Tem gente que acha ruim, tem gente que emburra, que muda de igreja, mas não adianta, Deus vai falar de novo em qualquer lugar que você for, porque Ele vai falar no seu coração. Ele vai falar para você, no seu espírito. Ele vai testificar dentro de você a vontade dele. Glória a Deus. Amém? Amém? Aí você vai ficar emburrado, mas não adianta, irmãos. A Bíblia fala que nós, quando amamos o Senhor, nós obedecemos os mandamentos do Senhor.
E é isso que nós temos que fazer. Obedecer o Senhor. Para quê? Para que aquilo que Ele tem, a natureza que Ele tenha, seja passado para nós. Abra aí, por favor. Coloque aí na tela. 1 João 2,15. Não. 1 João 2,15 não. 8,12. Obrigada. João 8,12, perdão. Falei primeiro, não foi? Deve estar aí procurando que nem um doido, porque só vai até o 5. João, Evangelho de João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Ele lá no Sermão do Monte, ele está falando que nós somos a luz do mundo. Mas aqui ele está dizendo que ele pode deixar o versículo 8, 12. Ele está falando que ele é a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz. Pode deixar aí, depois a gente troca. O que Jesus está querendo ensinar, né? Ele está falando o quê? Que nós teremos a vida. Mas essa vida não é só para nós. Porque a partir do momento que nós formos como Ele, né? Permitir que Ele molde o nosso caráter, assim como o dele, nós também vamos resplandecer a vida de Deus. Então, Ele é a vida, nós temos que permanecer em Cristo. E quando permanecemos em Cristo, nós nos tornamos luz do mundo. Amém? Então, aí você fala, nossa, pastor, e aí vai brilhar uma luz em mim. Onde eu passar, as pessoas falam, filho do Deus vivo, né? Igual a sombra de Paulo, vai sair curando. Irmãos, tu tem um preço. Amém? Fala com seu irmão, tu tem um preço. Não é mágico, não. Quem está de jejum aí? Dói, irmãos. Pode falar que dói, porque jejum é para disciplinar a carne. É para isso. Né? E aí o pastor Paulo falou assim, não, é para fazer de doce, de açúcar e de refrigerante. Tem 10 anos que eu não tomo refrigerante. E o açúcar, o doce, eu só como quando alguém me dá. Eu não costumo ter, né, irmãos? Porque quando você tem um negócio, você não tem controle. Então eu prefiro manter uma certa distância e quando alguém oferece, eu pego um. Para manter, né, gente? Senão o negócio pulhamba tudo. Então, eu já mantenho natural. Então, eu já faço isso, já tem um tempo. Eu falei, eu vou jejuar de quê? Não vai ter graça, porque eu já tenho esse costume. Aí, eu tirei o café. Quem me conhece aqui? Quem me conhece? Pois os irmãos sabem. Oh, Deus, Jesus. Tirei o café, irmãos. Porque eu penso que tem que valer. Se os irmãos vão sofrer, porque eu sei como o Lucas deve estar passando um bocado, a Aline deve estar vigiando de perto, porque o negócio é difícil aqui. Refrigerante para ele não é mole. Né? E para outros, o açúcar, o doce, também é uma coisa que a pessoa não fica sem. Todo dia ela tem na bolsa, né? Ou ali ela tem um docinho. Mas eu digo para os irmãos, olha, ser luz é a mesma coisa de ser santo. Exige de nós um certo sacrifício. Então, você se separar para Deus vai exigir de você tomadas de decisões. Amém, irmãos? Você tem que decidir de quem você é. Né? Você não pode ficar entre dois senhores. Você não pode ficar amando as coisas deste mundo e amando a Deus. Não pode, irmãos. Isso não cabe a nós mais. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, agora você vai ser educado como filho de Deus. Ele é a luz do mundo, para que você agora também seja luz. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo?
Só que tem um processo, às vezes, né, na geração Z, existe controle remoto. Na minha época não tinha controle remoto. Eu era o controle remoto do meu pai. Toca lá o canal. Aí, por que não manda o Kim? Toda hora eu. Aí ia lá, e o negócio de trocar, ele era um botão de rodar, assim. Tá, 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 tá. Aí não tinha controle remoto. Telefone era só com fio. Na minha casa tinha porque meu pai trabalhava com telefonia. Ele era concursado da Telegoiás. Então na minha casa tinha telefone, mas era muito caro. Ninguém tinha, você tinha que ir no orelhão, comprar ficha, porque tem gente que ainda é da época do cartão, eu sou de antes. Aí você comprava umas fichas que duravam 1 minuto, 3 minutos. A ficha. Aí se você queria conversar um pouquinho mais, você tinha que comprar umas 5. Aí você pegava um pacote de ficha e ia para fila num sol quente. E tinha uma pessoa na sua frente com um pacote com 10. E ficava ali, ó, conversando horrores no telefone. E assim, tinha um telefone público aqui e outro lá no fim do bairro. Se eu quisesse ir no outro, eu tinha que andar assim quase 1 hora. Esse era o meu tempo. Então, nada era tão rápido, nada era tão, né? Hoje é tudo para ontem. A gente não suporta processos. Não aguenta esperar. Então, hoje eu estou fazendo um jejum para lá na frente eu colher um resultado. Só que não é eu fazer o jejum agora e na hora que eu terminar o jejum vai ser igual o dia da noite de Natal. Eu vou acordar e vai ter o que eu quero em cima da minha cama, como presente, porque eu fiz o jejum. Isso não existe, irmãos. Eu vou orar 20 dias, e no final de 20 dias Deus vai me dar o presente. Isso não existe, é tudo um processo. Você vai permitir que Deus trabalhe na tua vida, e as coisas que serão acrescentadas em você vai ser resultado das suas conquistas. Amém? Amém. Isso é um convite com Deus. É impossível você ter o seu caráter moldado e o seu casamento não ser transformado. É impossível você ser uma pessoa moldada por Deus e você não se relacionar bem com sua família, com seus pais, com seu irmão, com seu amigo. Você não se tornar um bom funcionário, um bom estudante. Você não ser exemplo de vida para as pessoas que te veem. É impossível. É impossível você andar com Deus todos os dias e você não resplandecer a presença de Deus. Amém? Amém. Então, se você está em jejum, se você está orando por 4, se você tem o seu momento de devocional, quando você sair do seu quarto, que você for para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho, que você conversar com alguém, a pessoa ela vai perceber a luz de Deus em você. E você não vai precisar estar falando, você conhece Jesus? Vamos na minha igreja. Lá é uma igreja boa. Tem um rapaz joia que fala de Deus na minha igreja. Você não vai precisar. Sabe por quê? Porque as pessoas vão te procurar. Vai querer saber como que você consegue ter uma vida organizada, ter uma vida equilibrada, ser uma pessoa que consegue resolver as coisas. Amém? Ela vai perguntar. Ser luz, irmãos, fala de santidade, de você estar separado para Deus usar você a hora que for necessário. Às vezes a gente está querendo assim, eu vou ser santo, eu sou infalível, igual o Papa. Porque o Papa ele é infalível. O que é ser infalível? Nunca erra, nunca peca. Aí como o nosso país ele é culturalmente católico, a gente tem aquela impressão de que ser santo é ser infalível. Não é, biblicamente falando, ser santo é ser separado. Esse copo aqui, eu já bebi nele.
Eu tenho certeza que ninguém vai querer. Então ele foi separado para mim. Ele é santo para Ana Paula. Ele é meu copo santo. Meu copo separado para mim. Ninguém vai pôr a boca nele. Amém? Amém. E você, quando for separado por Deus, ninguém vai pôr a boca em você. Só ele. Amém, irmãos? Ninguém vai pôr a mão, ninguém vai macular, nada. É de Deus. Deus tem total controle sobre a sua vida. É Ele que manda ir, é Ele que manda parar. Ele que manda falar, é Ele que manda calar. Ele que vai ter o controle sobre a sua vida. Você vai estar separado, você vai ser santo para Deus. Então, ser luz é ser santo. Quando a gente é santo, irmãos, a gente não se mistura com o mundo. 1 João 2,15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Os irmãos não acham isso muito forte? Se o amor de Deus não está em você, quem não está em você? Quem é o amor de Deus? Vamos voltar. Por 3,15. João 3,16. João 3,16. Esse é o Evangelho. Fica doidão, mas mexido, menino. Porque Deus fez o quê? Aí ele amou você, aí ele deu o amor dele para você. Quem é o amor dele? Quem é o amor de Deus? Jesus. Agora eu volto para 1 João 2,15. Segunda parte, depois da vírgula. O que está escrito? Os irmãos estão entendendo? Então, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está? Quem não está nele? Ah, que bom que os irmãos estão acompanhando a minha interpretação de texto. A gente tem que ver que isso é muito sério. Muito, 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 muito sério. Tem muita gente amando o mundo, falando, nossa, tá tudo bem, não tem problema. Porque eu vou na igreja, eu canto as canções lá com os grupos de louvor, que é joia. Adoro, eu choro. Do sábado passado, eu me arrependi. Eu chorei na Jó, foi bom. Foi uma unção poderosa. Saí de lá toda arrepiada, assim, os cabelinhos para cima, de tanta unção. E na segunda? Não. Aí na segunda eu fui viver minha vida. Tranquilo. Meu papel eu fiz sábado. Segunda, eu fui viver minha vida. Tá certo isso? Não. Arrependimento fala de mudança de vida. Fala de você permitir que Deus toque em você e remova aquilo que não agrada a Ele. Arrependimento não é vir para o culto chorar com louvor, levantar as mãos, cair na unção, permitir que alguém ore por você. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. E para isso exige de você muita disciplina e força. A Bíblia fala que o reino dos céus é conquistado por força, violência. Mas contra quem? Contra o próximo? Não, contra você mesmo. Porque você vai desejar o mundo, vai querer o mundo, porque a sua carne está acostumada com o mundo. Né? Chegou lá para mim e falou assim, Ana Paula, você viu no BBB? Eu vi o quê, minha querida? Você viu lá? Fulano, com ciclano, não sei o que. Eu falei, olha, eu não assisto BBB. Aí ela olhou na minha cara, ficou parada. Ah, é? Você é crente? Esqueci, desculpa. Aí eu falei, não, eu não assisto BBB desde quando começou, porque o que acontece dentro daquele lugar não me edifica.
Mas tem muitos cristãos que vêm. Eu faço isso por opção própria. Ah, tá. Porque o que vai me edificar o que acontece dentro daquela casa? O que vai me edificar? Ficar vendo o que as pessoas fazem dentro daquela casa. Pornografia. O que vai me edificar? YouTubes que ensina padrões fora da Bíblia. O que vai me edificar? Influências que te ensina conduta de vida, hábitos que te afastam de Deus, que minam a sua fé. Irmãos, tome cuidado com o que você ouve, porque aquilo que você ouve mina a sua fé ou edifica a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, a fé vem pelo ouvir. Mas a fé em quê? Dependendo daquilo que você ouve, vai dar problema com o seu relacionamento com Deus. E para que você seja uma luz como Jesus é luz, você tem que permitir que Deus toque na sua vida. Que Ele separe você das coisas que te contaminam. Todos nós, irmãos, temos desejos. Todos. Os pastores, os líderes, os supervisores, todos temos desejos, porque vivemos num corpo com carne, que já experimentou o pecado, e tudo aquilo que você experimenta, você lembra. Você não tem amnésia, você lembra, você sabe como era. E se você permitir que aquilo que você ouve entre para o seu coração, você vai pecar. Tiago já nos ensina isso. Você vai dar luz ao pecado. Vai ou não vai? Vai. Porque você é tentado por aquilo que você cobiça, por aquilo que você deseja. E se você se permitir estar no lugar onde aquilo te seduz, você vai cair. Vou não, pastor, eu sou crente. Eu também. Mas se você permanecer neste lugar, se você não pedir ajuda, eu não consigo sair, peça ajuda. Fale com o seu discipulador, fale com o seu pastor, me tira daqui, que eu vou pecar. Aceita, irmãos, aceita. Se você conhecer os seus limites, a probabilidade de você errar é bem menor. Porque você vai ter alguém para ajudar a te arrastar do lugar de perigo. Não tenha vergonha. Todos nós somos limitados. Todos nós temos dificuldade. Quando você pede ajuda, você mostra força. Você mostra que é uma pessoa decidida. Você mostra que ama a Deus. Amém? Isso não é vergonha, não. Às vezes a pessoa chega para mim e fala uma coisa tão terrível que eu fico assim... Que coragem. Eu fico admiradíssima. Como é que teve coragem de falar um negócio desse? Mas glória a Deus, porque a pessoa ela expõe a treva para que haja luz naquele lugar. Eu fico admiradíssima. Eu admiro a força de uma pessoa que reconhece que precisa de ajuda. É tremendo isso, irmãos. Então não tenha vergonha de pedir, não fale, olha, eu estou com problema no meu casamento, estou com dificuldade no meu namoro, aconteceu isso. Não tenha medo, fale. Porque todos nós erramos, todos nós caímos, a diferença é que tem pessoa que não tem coragem de admitir o erro. E permanece no erro, pecando até morrer. Prefere morrer do que admitir que está errado. Não faça isso, irmãos. Eu já falei aqui uma vez, eu repeti. Davi era maravilhoso. Por quê? Porque era ele errar. Ele já se humilhava. Ele já se jogava. Ai, meu Deus. Preciso de ajuda. E Deus fala que Davi tinha um coração segundo o coração dele.
mesmo fazendo coisas terríveis. Por quê? Porque ele tinha uma habilidade de reconhecer quem ele era. Isso é uma habilidade. Não é qualquer pessoa que consegue reconhecer quem ela é, de verdade. Então a gente tem que trabalhar isso, irmãos. É difícil para todo mundo. É difícil. Viver nesse mundo e servir a Deus tem um nível de dificuldade. Jesus já falava, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em mim, vós sois o quê? Mais do que vencedores. Agora você tem que crer na palavra de Deus, com todo o seu coração. Gente, é fé. É fé. Porque se você olhar para você, olhar para a palavra, olhar para você, olhar para a palavra, é impossível. Mas isso, nós estamos falando de fé, de você acreditar que Deus é capaz de mudar a sua estrutura. Mas nós precisamos depender de Deus e abrir mão desses desejos. Desejo de fazer muitas coisas. Aqui eu falei que a santidade fala da forma de falar, forma de pensar, forma de vestir, comportamento, relacionamento de namoro, casamento, criação de filhos, que a pessoa acha que depois que casa já é crente, já está tudo certo, né? Não, senhor. Casamento tem um padrão cristão. A função da esposa e a função do marido. A pessoa acha que a maior dificuldade é arrumar um namorado para casar. Vocês não sabem de nada. Eu quero ver ficar casado. Como crente. É desafio, irmãos. É desafio. Você ser homem de Deus e ela ser mulher de Deus e fazer o seu casamento brilhar para que os outros casais queiram ser igual a você é um desafio. Amém? Não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo que é um desafio. Amém? Não é ruim, não é ruim, não é ruim. É bom. Quando você obedece a Deus, vive dentro da palavra, dá certo. Mas obedecer a Deus e viver dentro da palavra é fácil? É fácil? Não é. É aquilo que eu disse. Tudo tem um preço. E essa geração não gosta de pagar preço. Não gosta de esperar. Não tem calma, quer tudo para ontem. Acha que vai resolver as coisas porque sabe. Irmãos, nós não sabemos. Se nós soubéssemos, não tinha esse tanto problema que tem. Até dentro das igrejas. É ou não é? Então, criação de filhos, bons funcionários, bons estudantes, amizade, consciência de aliança, de ser verdadeiro, companheirismo, confiança. Você não vê mais pessoas amigas de ninguém. É cada um por si. Você não vê uma pessoa desenvolver um relacionamento de amizade por muito tempo. Não tem aliança com ninguém. Estou falando de amizade, que é mais fácil. Não estou nem falando de casamento, porque isso aí não é nem para cá, é para outro momento. Aliança, irmãos, ela não se quebra. Independente se a pessoa é boa, se a pessoa é má. Se a pessoa te agrada, se a pessoa te desagrada. É uma aliança. Amém? Amém. E o que foi feito e acordado, está feito e acordado. Você não quebra. Nós não temos isso no nosso coração. Nós temos que deixar Deus colocar isso. Fidelidade. Eu vou te perguntar. Se você se casar e a pessoa te trair uma vez a cada 10 anos, está tudo bem? Está tudo bem? Como está seu relacionamento com Deus? Diz para mim. Você é fiel? É? Outra parte do versículo que fala que nós devemos ser luz do mundo, fala de santificação. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama. Tem que colocar essa candeia, essa velinha,
no candelabro, no lugar alto, onde se alumia todos os que se encontram dentro de casa. Ou seja, se você é luz dentro da igreja, uma pessoa que ora, uma pessoa de jejum, uma pessoa que se dá ao Senhor, que lê a palavra, que conhece a palavra, que é rica em Deus, prega aqui dentro, está dentro da sua casa, fazendo um bom relacionamento, não é suficiente. Porque Jesus fala o quê? Que não é para esconder ela debaixo da cama. É? Não, você não se acende uma vela para colocá-la debaixo da cama. Você tem que iluminar todas as pessoas. Todos têm que ver. Você tem que brilhar aonde você for. E no começo ele fala que nós devemos ser luz para os homens. Que os homens eles têm que ver a luz que brilha em nós. Ou seja, essa vida de santificação, de separação para Deus tem que brilhar. Quando você chega no lugar que a pessoa fala assim, ai que bom, estou me sentindo tão bem com você, ore por mim. A luz de Deus está brilhando. Amém? Os irmãos estão entendendo? Mas isso é uma consequência de uma separação para o Senhor. Nós vamos nos tornar guias quando nós tivermos a vida de Deus dentro de nós. Ele fala lá em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem viver de mim terá essa luz, uma luz que será vida. Amém? Essa vida em você, ela vai brilhar. Ela vai brilhar com seu pai, ela vai brilhar com a sua mãe, ela vai brilhar em todas as posições que você estiver. Amém? Eu sou demais. Eu coloquei o versículo transcrito e não coloquei a referência. Você crê? Deixa eu ver aqui. É, 2 Coríntios. Três, 2. Acho que é 3:2:3, se eu não me engano. Vocês mesmos são a vossa carta, a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Deixa aí. Eu acho interessante quando o Paulo coloca isso aí, porque ele está falando que ele escreve cartas, né, para as igrejas, para falar sobre o amor de Deus, para falar sobre o comportamento, sobre como nós devemos seguir, sobre casamento, sobre como se comportar, sobre ceia, sobre o relacionamento com os irmãos, como dirigir uma igreja. As cartas de Paulo, ela vai ensinando a gente a lidar, né, com a nossa própria vida e o evangelho de Deus, nosso coração. Mas nesse momento, Paulo está falando o quê? Que a carta dele maior são as pessoas que ele discipula. A maior carta que existe são as pessoas que estão vivendo com o discipulado que ele deu. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Não em tábua de pedra, ele está falando do quê? Dos mandamentos. Porque os judeus, os israelitas, eles seguem os mandamentos. Não matarás, não pecarás, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eles vão lá e são rígidos, disciplinados, obedecem a palavra, aos mandamentos da pedra. Mas ele fala,
Vocês não têm na tábua de pedra, mas estão na tábua do seu coração. Está dentro de você. Está escrito em vocês. E quando você permite que essa vida esteja em você, você brilha. Você será lido por todos. Irmãos, não tem maior evangelismo, pregação, do que a sua própria vida. Até o discipulado, quando você discipula alguém, ele é mais eficaz e muito forte quando a pessoa convive com você e vê você sendo filho de Deus. Ela vê você na prática, fazendo. Aí o discipulado, ele é perfeito. A pessoa se sente segura. Então, quando nós vivemos esse evangelho que pregamos, nós brilhamos. A luz, ela resplandece aonde quer que você for. No seu trabalho, se tiver um conflito, alguma coisa para ser resolvida, se você tomar uma decisão baseada na palavra, todo mundo vai perceber. E vai respeitar a sua atitude. Porque, irmãos, não sei se vocês já perceberam, mas quando você fala assim, é porque a Bíblia fala tal coisa, a pessoa, ela não tem argumento, ela cala. Não tem argumento. A Bíblia, ela cala todo mundo. A pessoa pode estar o que for, ela cala. Eu lembro que meu pai falava assim, quando eu me converti. Agora eu não faço mais não, eu fazia antes. Porque eu aprendi isso cedo. Que a Bíblia calava as pessoas. Aí a Bíblia não é uma espada, irmãos? Ela não é? A palavra de Deus não é espada? Aí meu pai falava assim, você saca a espada e faz assim na pessoa. Sobra nada. Ela não tem nem como se defender. Quem vai se defender da Bíblia? Aí mas a pessoa fica falando. Aí eu tenho que falar para ela que está na Bíblia. Ele não fala. A Bíblia, a palavra de Deus, lá em Efésios 6, fala o quê? Que a gente não ataca carne e sangue. A Bíblia, ela não é para ser usada contra o irmão. Ela é para você usar contra o diabo. Jesus no deserto, ele pulverizou Satanás. Com o quê? Com a palavra. Diabo, pá. Foi ou não foi? Aí tá certo. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Com o quê? Com a espada. Mas o diabo não é o irmão. Aí você fala, não, pastora. Você sabe por quê que eu usei a espada do irmão? Porque o capeta estava dentro dele. Não estava. E aí a gente faz isso, não pode. Amém, irmãos? Contra a palavra de Deus não há argumento. Se você tiver a palavra em você, na sua vida, e você tiver alguma atitude para resolver qualquer situação, com a palavra, você não precisa nem abrir a sua boca. Você evangeliza. A pessoa recebe dentro dela. Eu fico lembrando da referência da mulher de 1 Pedro, né? 1 Pedro 3, que fala que a mulher sábia lá, a santa, né? Ela santifica o marido e ela ganha ele como? Eu ficava injuriada com essa referência antes, né? Antes da revelação. Mas é isso, irmãos. Quando Deus fala sobre 100 palavras, ele fala de uma atitude. Uma atitude de amor, uma atitude de obediência, uma atitude de você obedecer a palavra e servir a Deus, segundo a palavra. Você não precisa estar atacando na cara de ninguém o que ela deve ou não fazer. Faça você. Faça você. E se você fizer, a pessoa vai se confrontar. Porque a Bíblia fala que amontoa brasas vivas na cabeça da pessoa. É ou não é? Ela fica fumegando. O que é isso? Por que fez isso? Né? Às vezes ela briga com você, mas é Deus falando com ela.
É o Espírito Santo perturbando, catucando. Mas o Espírito Santo, para ter essa autoridade de catucar a pessoa, você precisa brilhar. Fala para o seu irmão, brilhe. Seja luz. É legal, mas tem um preço. Tem um preço, irmãos. Nada no reino dos céus é oba-oba. Eu sempre uso o exemplo de Canaã, né? Coitada, daquele povo. 40 anos no deserto. Quando chega para receber a bênção, fala, né? Merecido. Ai, parece piada. Quando ele olha, tem uns caras do tamanho desse altar aqui, desse prédio, assim, gigante, na terra. Pode? Aí Deus fala, pode pegar. Entre. Deus é assim, irmãos. Não tem nada de mão beijada, não. Tudo tem um preço. Você tem que trabalhar. Você tem que lapidar o seu caráter, a sua personalidade. Você recebe a salvação e depois você vai ser treinado para brilhar como Ele. Não ache ruim o Senhor tocar em você, mexer naquilo que você está acostumado, naquilo que você acha que gosta. Porque os maus hábitos que não fazem bem a você têm que ser removidos. Amém? A palavra quer que sejamos santos, não para estarmos dentro do templo embriagados com a presença do Espírito Santo apenas para nossa própria edificação. Deus quer que nós brilhemos para o mundo. E brilhar no mundo, irmãos, não é fácil, porque você vai estar misturado com a cultura, é ou não é? E você tem que tomar cuidado para a cultura ela não te tragar, não te cobrir, né? Aí a gente tem youtubers que estão falando um monte de coisa para um monte de jovens. Aí junta os dois, fala que você é muito legal, quer andar com você e começa a cozinhar seu cabeça. Aí o que eu falo para você? 1 Coríntios 15, 33. Bugou o negócio. Irmãos, olha essa referência. Não se deixe enganar. As más companhias, o quê? Sou eu que estou dizendo? Não. É a pastora chata que está falando? Quem é que está falando? A Bíblia, irmãos. A Bíblia que está falando. Se a companhia... Aí é bom. E como é que eu sei que ela é má? Porque eu não sei que ela é má. Se a pessoa ela não tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, como regra de vida, ela é má companhia. Você pode evangelizar, você pode falar do amor de Deus, mas não é uma pessoa para você ter como exemplo, para você ouvir conselho, para você estar andando junto, não. Ela pode ser bonita, ela pode ser legal, ela pode ser rica, mas não é boa companhia. Os irmãos estão me entendendo? Hã? Amém. Amém. Amém que alguém disse. Para nós irmos ser luz no mundo, nós não podemos ficar embaraçados com as coisas do mundo. 2 Timóteo 2, 4. Segunda Timóteo 2, 4. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar quem? Coloca o versículo 3.
Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Põe de volta no 3. Paulo está pedindo para fazer o quê? Primeira frase, o que ele está pedindo? Suporte comigo o quê? Os sofrimentos, como bom soldado de Cristo. E o bom soldado, ele não se embaraça com as coisas da vida, com os moidinhos de vida. Você não é voltado para dentro de si. Você é voltado para fora. Você não vai estar falando, ai, que triste, ai, que pena, ai, que preguiça, ai, que solidão, ai, precisava de um amigo deitado no sofá, sozinho dentro do quarto. Irmãos, tudo tem um preço. Se você precisa de algo, se movimente, saia da sua zona de conforto, fale, converse com as pessoas. Ninguém fala comigo. Irmão, você fala com quem? Ninguém me abraça. Você abraça quem? Você fala com quem? Você abraça quem? Você faz amizade com quem? Porque a gente está querendo ser servido. E a Bíblia não ensina isso, ensina? Ela fala que para você ser servo primeiro. E ela ainda piora, que eu acho. Para quem não merece. É pior ainda. Então, mas a pessoa me fala comigo, eu vou falar com ela. Bom, a Bíblia diz que sim. Que se a pessoa falar assim, me dá sua cara, você tem que dar. Anda comigo uma milha. Tem que andar com duas. A Bíblia fala, irmãos. Então, a pessoa é chata? Uai, tem outro versículo para isso, irmão, quer? Suportai os mais fracos na fé. Em amor. A Bíblia fala também assim, tudo é Paulo, adoro Paulo. Que a gente não pode dever o amor a ninguém. A gente pode dever qualquer coisa, menos isso. E o que é amor, irmãos? É você doar a alguém sem ela merecer. Sem ela poder retribuir a você. Amém? Amém. E a gente está aqui preocupado, às vezes, com a nossa própria vida e fica embaraçado com as coisas, com relacionamento, com mágoa, com tristeza e um monte de gente se perdendo, um monte de trabalho para ser feito. Jesus fala, a seara está branca e eu não tenho trabalhadores, porque as pessoas estão tropeçando nos próprios pés, não consegue trabalhar na seara, não consegue brilhar, não consegue ser luz, não consegue colocar para fora aquilo que Deus dá a ela. Você é cheio da presença de Deus, cheio da riqueza do Senhor, cheio de muitas coisas. Deus te abençoa infinitamente e você não é capaz de transferir isso para ninguém, porque está embaraçado com a sua vida. Aí você fala, ai pastora, como que eu não me embaraço com a minha vida? Primeiro, irmãos, segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Não negue a ajuda a ninguém. Ah, mas eu estou cansado. Não negue. Ah, mas eu estou com problema. Não negue. O primeiro é amar a Deus, não é você mesmo. Ame a si mesmo, depois a Deus. Não, primeiro a Deus. E depois, eu vou amar a Deus. Segundo lugar, eu vou me amar. Não, você vai amar o próximo. Os irmãos estão entendendo? Aí a gente está aqui embaraçado com a nossa vida, porque quem vai resolver sua vida não é você. Você não é capaz de resolver nada. Quem vai resolver as suas coisas é o Senhor. Aí como? Pela fé. Quando você obedecer a palavra, obedecer aquilo que Deus te pede, tudo na sua vida, à sua volta, vai ser transformado. Irmãos, pode crer que é certeza. Amém? Amém.
E aí eu gostaria de fechar novamente com a leitura de João 8:12. Fechamento com a leitura de João 8:12. Falo novamente ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Fique de pé. A palavra hoje, irmãos, é para mostrar para você que você se arrepende de Deus. Ou você se arrepende dos seus pecados de Deus. Arrepende dos seus pecados, arrepende das suas atitudes, arrepende daquilo que você fez. É algo que você decide dentro do seu coração. Mas depois do arrependimento tem uma caminhada, amém? Tem uma caminhada. Essa caminhada, muitas das vezes, ela é longa, depende da condição que você está. Às vezes você não suporta que Deus haja de uma vez. Ele vai agindo aos pouquinhos. Às vezes você vem muito ferido, você está muito magoado, está muito dentro daquela situação. Então o Senhor, Ele vai trabalhar com você, amém? Amém. Não desista. Persevere na palavra do Senhor, persevere nos mandamentos, não deixe de andar com o seu discipulador, procure amizades, companhias que vão edificar você, que vai agregar o seu coração, que vai ser bênção à sua vida. Não falte os cultos, não falte o GC, não deixe de participar das programações, esteja envolvido, amém? Irmãos, eu sou uma das pessoas que adora ficar em casa. Eu tenho um sofá gigante e tem uma sacada que venta lá nele assim, ó. É eu deitar, o ventinho vem. Aí eu coloco um filminho. Gente, aí às vezes chove. Eu amo isso. Pra mim é vida. Aí, irmãos, dá 4h no domingo. Eu falo, vou arrumar para ir pro culto. Aí eu vou e fico com sono, eu tiro um cochilinho, assim, de meia hora. Aí eu acordo meio assustada, quase que não dá para ir para a igreja. Vou ficar só mais 5 minutos. É pecado, irmãos? Não, não é pecado. É uma escolha. Você vai ficar, fique. Um domingo. Aí naquele domingo que você fica, você depois no próximo, você tem mais dificuldade. Acontece uma coisa que você realmente não pode deixar de fazer, e você falta de novo. E isso vira uma sequência que te afasta da presença de Deus, porque Satanás, ele trabalha de uma forma que às vezes quando você olha, não é pecado, irmãos, é negligência. É você decidir por você. Não tem um lugar na Bíblia que fala, olha, ficar deitado no sofá é pecado. Não tem quem diga isso a você, que gosta de ficar tranquilo. Não tem. Mas, irmãos, você tem que cuidar da sua saúde espiritual. Você tem que decidir por Deus. Tem que fazer um esforço. Tem que sair desse lugar, tem que ter disciplina para orar, tem que ter disciplina para fazer a leitura diária. Tem sim que ficar sem o café. Tem que fazer as coisas para o Senhor. Ah, mas que é isso, pastor? E o meu prazer? Irmãos, o nosso prazer é Deus. É amar o Senhor. Mude a sua mentalidade. Não deixe YouTube, influência, não deixe ninguém falar para você que você está perdendo porque ama a Deus. Isso não existe. Estão tentando roubar a sua luz. Estão tentando tirar o brilho que Deus colocou em você, porque Ele já pôs. Só que ela fica ofuscada pelos desejos, pelas paixões, pelo embaraço com o mundo.
Mas para você sair disso, você precisa pedir ajuda e tomar decisões. Eu me decido, não vou mais fazer isso. Não faça. Peça ajuda. Você não é obrigado a conseguir fazer as coisas sozinho. Não é bom que o homem seja só. Amém? Não é só para casar, não. Para ter um bom amigo, um bom discipulador, um bom lugar para se relacionar com pessoas que vão te edificar. E é o que Deus quer. Ele quer ser vida dentro de você. Ele quer transformar você de dentro para fora. Para que essa luz que brilha na sua vida brilhe para todos. E esteja em um lugar alto. Para que todas as pessoas sejam iluminadas através da sua vida. Porque quando Paulo escreveu aquilo, ele estava escrevendo para os discípulos dele. Quem aqui lê as cartas de Paulo? Todos nós somos discipulados por ele. Nós somos carta viva. Nós temos essas palavras escritas pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. Creia nisso. Ai, pastor, eu não consegue. O pecado não te define. Não é o que você é. É uma escolha. Decida não fazer. Não faço. Irmãos, eu vou morrer, morra. Não faça. Não faça. Morra aos pés do Senhor. Morra aqui dentro dessa igreja. Lá na casa do seu discipulador. Faz alguma coisa. Reage. É ou não é? A gente busca as coisas do mundo incessantemente e a gente consegue. Imagina se essa força for voltada para Deus, para o Espírito Santo. Nada e nem ninguém vai te parar. Só que você tem que crer nisso. Tem que crer que você é nova criatura. E as coisas velhas passaram e você não está preso. Você é livre. Livre para brilhar. Amém? Eu vou orar por vocês. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de compartilhar essa palavra. Que o coração dos teus filhos estejam queimando, Senhor, assim como o meu está. Oh, Senhor, que o teu Espírito possa colocar, Senhor, dentro de cada um aqui o teu amor, a tua vontade, o chamado, aquilo que o Senhor deseja na vida dos teus filhos. Eu repreendo aqui, ó Deus, a ação do diabo, todo grilhão, toda prisão, tudo aquilo, Senhor, que tem colocado na mente, toda falácia que aprisiona os corações. Oh, Senhor, muitos acham que o seu pecado define a sua sexualidade. É mentira. Deus é seu Pai. Ele te fez homem e te fez mulher. Ele te define. Deus, Ele te dá caráter, te dá personalidade. Ele molda a sua vida. Ele te transforma. Ele te capacita. Precisamos depender do seu poder, da sua força, da tua presença. Oh, meu Senhor, com todo o seu coração, com tudo que você é, com tudo que você tem. Não abra mão da presença do Senhor. Não abra mão do seu propósito para a sua vida. Não permita que o pecado te afaste do seu chamado. Lute, vença. Jesus disse: eu venci o mundo, e em mim vocês serão mais que vencedores. Creia, tenha fé na palavra do Senhor. Permita que Ele te capacite essa noite. Você já se arrependeu, você já é nova criatura. Agora viva a vida do Senhor, viva a presença de Deus. Deixa Ele moldar você, seja corajoso. Coloque os pés na água, olhe para Cristo. Ande sobre as águas, ande sobre as águas. Não
que as tempestades te afundem. Não permita que o mundo fale aquilo que você não é. Creia na palavra. Seja, Senhor, a vida, a presença.